Alguém me ouve? Aí alguém? Abana assim com a mão, se não está a ver. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus que me estão todos a ver. Você que está aí na internet também, abana a mão. Olá. Mãe, olha, estou na televisão. Vamos abrir em Lucas 6,38. Glória a Deus. Alegria no Senhor, nossa força é. Glória a Deus. Lucas 6,38. Neste sermão, Jesus fala para nós não apontarmos o dedo, para nós sermos misericordiosos, para nós amar os nossos inimigos e fazer o bem. E depois chega uma altura, neste versículo 38, em Lucas 6,38, diz: Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo. É impressionante que Deus o que procura sempre foi isso. O que procurou sempre foi o nosso coração. Desde Adão e Eva, sempre foi o coração. Procurou nós termos um relacionamento de filhos para pai, Ele nos poder ajudar, estar connosco sempre. Mas para nós humanos às vezes é difícil. Às vezes é difícil entender um pai assim tão bom, um Deus assim tão bom. E por isso nós limitamos o que o próprio Deus pode fazer em nós. Eu quero-vos hoje falar sobre isso, mas agora estou a falar sobre a área financeira. Dai e ser-vos-á dado. Muitas das vezes Deus permite que algumas coisas cheguem à nossa vida para ver o que é que nós fazemos. Não é por acaso na parábola dos 10 talentos ele deu um 10, a um 5, outro 2 e a outro 1. Não foi por acaso que ele fez a distribuição desta forma. Ele podia ter distribuído igual por todos de forma, mas ele queria ver até que ponto é que o que é que cada um fazia. O que teve 5 granjeou mais 5, o que teve 2 granjeou mais 2, e o que teve 1 escondeu, porque achava que não era capaz de fazer nada aqui. Deus diz na sua palavra que escolheu a cada um deles segundo as suas capacidades. E agora, Deus escolhe homens e mulheres, permite que chegue até às suas vidas quantias que elas não estavam à espera, para ver até que ponto o que é que elas vão fazer com essas quantias. Vão gastar naquilo que querem, naquilo que desejam, ou se realmente vão olhar para Deus e vão confiar nele, para que Ele os possa abençoar com mais ainda de volta. Porque dai e ser-vos-á dado. É impressionante o que é que Deus fez comigo há uns tempos atrás. Como Ele me tem sustentado. E eu estava a pensar em tudo isso e Ele de repente recordou-me coisas que eu fiz. Coisas que eu já me tinha esquecido que tinha feito. Agora estou a ver e está-me a recordar outras que eu fiz. Ele virou-se. Eu não me esqueci de tudo o que tu fizeste. Eu procuro homens, eu procuro mulheres que agarrem, levem o Evangelho mais para a frente. Que sirvam a Ele. Portanto, vamos fazer isso, vamos semear em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará.
Ainda com alegria como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Vamos lá dizer obrigado, Pai. Confiamos em Ti, Senhor. Sabemos que de nada temos falta. Tu nos abençoas todo o nosso caminho, Senhor. Nós te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Marcos 9:23. Marcos 9:23. O título da mensagem de hoje é Crer. Isto teve tudo a ver com algo que aconteceu durante esta semana comigo. Vocês sabem, e quem tem ouvido as minhas mensagens sabe, que eu tenho a mania de orar pelas coisas. Mas eu oro por objetos da nossa vida cotidiana, como frigoríficos, como máquinas de lavar, esquentadores. E esta semana calhou a vez de eu orar por um computador meu. O computador não estava a funcionar, na gravação de CDs, não estava a funcionar, e eu não aceito isso. E eu agarrei e pus as mãos sobre o computador, orei por ele, e disse que ele ia funcionar e que não ia criar problemas. Eu, por causa disso, tive que gravar mais outro CD, porque estraguei um. E depois começou a parte do querer a funcionar. Não é só quando a gente ora. É depois de a gente orar, de nós orarmos, o que é que acontece? O que é que nós fazemos? E eu achei piada, porque há muito tempo que isso não acontecia. Eu orei só para o computador, não fiz mais nada. Gravei o CD que precisava de gravar, para depois colocar lá, para ser gravado. Portanto, imprimi o CD, para depois poder ser gravado. Quando eu fiz isso, desloquei-me para a impressora, para a desligar, e na minha cabeça só, não desligues. Vais precisar de gravar mais TNDs, porque o gravador não vai funcionar e vai estragar. E eu desliguei a impressora na mesma. E agora como é que vai ser? E não vai dar, e não vai funcionar, e vais ter que ligar tudo outra vez, e vais ter coisa. Uma luta tremenda dentro da minha mente. Você sabe que quando esta luta começa dentro de si, você já ganhou. Quando você não tem esta luta, você não está a receber aquilo que você orou. Mas quando começa a luta, quando começa as impossibilidades, quando começa a levantar-se tudo à sua volta contra si, então você já está a receber. Glória a Deus. O que aconteceu? O gravador gravou, não só aquele e outros, e vai gravar no nome de Jesus sempre. Glória a Deus. Deus funciona mesmo. Eu quero-vos ler o que é que Jesus disse a um homem. Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Não foi por acaso que Jesus disse o que disse. Porque Jesus sabe que é difícil crer. Não é propriamente algo normal para nós. Acreditarmos num Deus que é invisível, que nós não vemos, que falamos com Ele, mas que Ele não nos responde face a face. Como é que acreditamos assim em algo? Mas Jesus disse, tu podes crer. Tudo é possível que crê.
Em muitas passagens bíblicas nós vemos acontecer isso. Nós vemos uma passagem bíblica onde Jesus manda que os discípulos vão à frente dentro do barco e ele depois vem no meio da noite, vem a caminhar por cima do mar, no meio de uma tempestade. E eles dizem, passaram que era um fantasma. E ele diz, não, sou eu. E Pedro diz, mas se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus diz, vem. Ele saiu fora do barco, meteu o pé em cima da água e caminhou por cima da água. Mas depois olhou para as circunstâncias à sua volta. Que na sua cabeça vinha a mesma voz que veio à minha. As impossibilidades, mas como é que é possível? Ainda por cima está uma tempestade, como é que consegues andar por cima da água? Há uma tempestade. E ele caiu. Jesus o agarrou e tirou da água. Não tem só a ver com a primeira oração que você faz em relação ao assunto. Tem a ver com a continuação do que é que você faz, crendo ou não crendo em Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Mas crer não é algo fácil. Não é algo que vem assim, de um dia para o outro. Vem através de uma comunhão, de você orar, de buscar a Deus, de saber e ter a certeza absoluta que Ele vai abençoá-lo, porque Ele diz na sua palavra, porque Ele diz que nos abençoa, porque Ele diz que nos liberta. Mas você tem de crer na sua palavra para que possa começar a acontecer algo diferente na sua vida. Eu lembro-me, uma das primeiras vezes que eu fiz isto, eu acreditava tanto em Deus, ainda agora acredito, em nome de Jesus. Por isso é que às vezes as pessoas olham para mim de uma forma estranha, mas eu acredito em Deus, coração. Eu lembro a primeira vez que eu orei que gostava de conhecer uma determinada pessoa. Essa pessoa frequentava a igreja, eu pensava que poderia ser a minha futura esposa. E então eu queria conhecê-la. E então, no determinado dia, agarrei, lembrei-me, fui com o carro e disse, pai, eu te agradeço que eu hoje vou conhecer esta pessoa, em nome de Jesus, e eu vou parar no sítio, e nem que ela caia de paraquedas, eu vou conhecê-la. Fiquei lá, talvez uma hora e tal. E depois saí de lá. Quando saí de lá, e assim meio derrotado, meio sem saber, mas eu confiei, sem tentar perceber o que é que aconteceu, e Deus falou para mim e disse-me, volta para trás. Depois outra vez, volta para trás. Depois falou de uma voz tão alta, que parecia que estava ao meu lado, eu me assustei, levantei as mãos do volante, e eu voltei para trás. Porque a voz foi mais alta ainda. Quando voltei para trás, eu fui parar num sítio perto da igreja. Eu fiquei lá, mas depois eu disse, Senhor, eu peço desculpa. Eu sei que tu fazes tudo, mas eu estou com vergonha. E eu fui-me embora. Mais tarde, eu vim a saber que essa pessoa não estava a trabalhar na igreja, mas nesse dia, o pastor tinha pedido a uma outra pessoa para ir buscá-la para ir assistir à reunião. Portanto, garantidamente eu ia conhecê-la. Mais tarde, realmente deu-se, eu vim a conhecê-la e pronto, realmente percebi que não era aquilo que Deus tinha para mim, que Deus tinha preparado para mim. Mas foi uma das primeiras vezes que eu agi pela fé. Que eu agi confiando em Deus. E percebi que tudo é possível, aquilo que quer. Mas a nossa mente
é desafiada constantemente, com pensamentos, com ideias, que nos tentam influenciar de desistir daquilo que nós queremos receber. Grande parte das vezes é, mas como é que é isso? Isso não funciona com os outros, por que é que vai funcionar contigo? Isso não é bem assim. Isso não é. O diabo usa todos os esquemas possíveis e imaginários para nos fazer desistir. E eu lhe digo uma coisa: só perde aquele que desiste. Aquele que continua, aquele que se torna perseverante nas situações, nas coisas, esse já é um vencedor. Porquê? Porque garantidamente ele vai receber. Agora aquele que desiste, esse sim, esse perdeu. Não seja um desistente, não desista, continue. Mesmo que as circunstâncias pareçam impossíveis, mesmo que você veja tudo à sua volta a pensar em desmoronar, mesmo que todo o tipo de pensamentos venha à sua mente para o tentar destruir e fazer pensar que não vai dar, não faça isso. Porquê que eu lhe estou a dizer isto? Eu vou-lhes mostrar, vou-vos provar porquê. Eu quero que vamos abrir em Lucas 1:13. Lucas 1:13. É impressionante o que aconteceu com este homem. Quem é este homem? Este homem é Zacarias. Quem é Zacarias? É um sacerdote do Deus Altíssimo que calhou a vez dele de entrar no lugar santo dos santos. Portanto, a casa de Deus era composta pelos átrios, lugar santo. Os átrios toda a gente podia ir. Lugar santo só os sacerdotes entravam. E lugar santo dos santos. A presença plena de Deus. Só uma vez por ano, um sacerdote escolhido poderia entrar lá dentro. E mais ninguém poderia entrar. Por isso é que o sacerdote levava uns guizos no pé e de vez em quando batia os guizos para os que estavam cá fora ouvirem que ele estava vivo, porque ele podia morrer lá dentro e ninguém podia lá entrar. E ele tinha uma corda atada ao outro pé. Caso morresse lá dentro, como ninguém podia ir buscá-lo, puxavam-no para fora. Por isso é que eram os guizos, para os outros saberem que ele estava vivo. Este homem, Zacarias, era um sacerdote com alguma idade, era um sacerdote que não tinha filhos. E este sacerdote calhou a vez dele de entrar no lugar santo dos santos. Quando entrou no lugar santo dos santos, ele viu um anjo. E ele ficou com temor. Agora no versículo 13, Lucas 1:13, mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Eu quero que você entenda, afinal, João, que não tinha filhos, ou antes, Zacarias, que não tinha filhos, tinha orado por um filho. Depois o anjo lhe descreve que ele terá para muitos e trará prazer e alegria para muitos, e muitos alegrarão no seu nascimento. E ele será João Batista e será conhecido por tudo o que ele vai fazer e as bênçãos que vai trazer para o povo. Mas, no versículo 18, falou Zacarias. E disse então Zacarias ao anjo, versículo 18, como saberei isto? Pois já sou velho e minha mulher avançada em idade. A dúvida que estava na sua cabeça. Ele tinha orado, mas estava cheio de dúvidas.
É isto que acontece ao povo de Deus. Não, eu vou à igreja, eu oro, glória a Deus, mas depois quando saem ao mundo, às pessoas à sua volta, há tudo. E as pessoas acreditam mais nas coisas sem Deus do que nas coisas de Deus. Zacarias era um sacerdote de Deus. Servia perante o Altíssimo. Ele orou pedindo um filho. Mas ele duvidou. Versículo 19, veja o que é que o anjo faz. É impressionante para você poder entender. E respondeu o anjo e disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. Zacarias saiu do lugar e estava mudo, não falava. Portanto, assim que os outros sacerdotes, quando o viram, disseram: ele deve ter visto alguma coisa. Mas ele não falava. Sua mulher realmente engravidou, teve o filho. No dia em que teve o filho, perguntaram-lhe a ele, que não falava, qual é o seu nome. Ele agarrou numa tabuinha e escreveu logo João, que era o nome que o anjo tinha dito. João. E ficaram todos a olhar uns para os outros. Mas ninguém se chama João na tua família. Quando disseram isto, a boca dele se abriu e louvava e engrandecia a Deus. Você sabe porque que um anjo fez com que ele ficasse mudo? Porque ele iria impedir a bênção na sua vida. Exatamente como você e eu, nós podemos impedir a bênção nas nossas vidas. Ah, não, eu orei para ter... Olha, vou-lhe dar um exemplo. Vou-lhe dar um exemplo. Eu entrei para a igreja, aceitei Jesus, levado pela dor que tudo o que aconteceu até ali, embora sempre eu tive algo diferente em mim e eu não sabia o que era. Mas eu fui levado pela dor por causa do amor de uma mulher. Por causa de eu amar uma mulher e ela dizer que não me podia amar a mim. Uma coisa muito estranha e que, pronto, não interessa. Conclusão. Ao final de um tempo, Deus me tirou que eu gostava dela. Graças a Deus e graças a Deus. Não que eu tenha alguma coisa contra ela, não tenho nada contra ela, mas tem a ver comigo próprio. Deus tirou o amor que eu tinha por essa pessoa. Quando Ele tirou, eu comecei a procurar esposa para mim. Descobri um versículo bíblico em quem diz, penso que seja Provérbios, quem acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. E então comecei a orar esse versículo bíblico. E orava todos os dias: Pai, eu te agradeço, Senhor, que já trouxeste a esposa que tens preparada para mim. Senhor, ouça, eu ouvi uma vez, até na igreja, uma lista. Como é que essa esposa deveria ser? Ela deveria ter... qual era a cor de cabelo que ela deveria ter? Como é que ela deveria ser? Eu fiz uma lista com isso tudo. Uns dias mais tarde, depois de ter feito essa lista, eu disse: Senhor, eu te peço perdão. Eu quero que essa pessoa queira servir a ti tanto como eu te quero servir. Mas eu continuei a orar o versículo bíblico. Obrigado, Pai. Glória a Deus que eu já tenho a esposa que tu trouxeste para mim, porque quem acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Glória ao teu nome. E continuei. E ouça, e durante todo esse processo, ainda levou 1 ano e tal, 2 anos, durante todo esse processo, eu fui vendo outras pessoas e pensava: será que é esta? Será que é aquela?
será que é? Não, é esta. E depois conhecia e disse, não pode ser esta, por favor. E depois conheci outra, não, se calhar é esta. Se calhar é esta. Não. E depois vim descobrir que também não. E o mais impressionante é que Deus sabia o que é que eu estava a orar. E quando eu parei de buscar, parei de tentar encontrar a mulher para a minha vida, Deus sabe o que é que fez. Trouxe para a igreja uma pessoa nova que eu nem sequer reparei nela. Nada. Ela realmente, eu ainda agora a considero muito bonita, mas na altura era muito bonita. E o que eu acho impressionante é que eu nunca a vi. Eu sou sincero, eu nunca a vi. Eu acho que uma vez, eu lembro-me só desta passagem, uma vez ela estava caída no chão da igreja, não por coisa, por causa da unção da presença de Deus, e ela, assim como que desmaiou, por assim dizer, não é bem isso, mas caiu debaixo da presença de Deus. E quando estava caída debaixo da presença de Deus, o pastor pediu para que tirá-la de lá, porque eu queria começar a pregar. E eu fui para agarrar nela, e quando fui para agarrar nela, percebi que ela estava de saias. Eu só me lembro disto. Eu fui buscar um pano para tapar a minha mão, para eu não tocar na pele dela. Ela já tinha um pano por cima e eu meti um pano na minha mão e agarrei-a e depois metia sentada ou deitada nos bancos. Foi a única coisa que eu me lembro dela depois, mais tarde só, porque eu lembro-me disso, mas pronto, eu eu nunca olhei para ela como mulher, como... Não sei se me faço entender, eu não estava a buscar ninguém naquela altura. E foi nessa altura que Deus trouxe-a para a minha vida. Ela convidou, através de uma amiga dela, para ir um lanche, jantarar da sua casa. Eu estava um pouco renitente a ir, mas sentia da parte de Deus que devia de ir, e fui. Nessa noite depois, quando voltei para casa, fui trabalhar. Quando fui para casa para ir dormir, não conseguia dormir. E quando me levantei, eu disse, Senhor, o que é que se passa? O que é que se passa comigo? E Deus me disse assim, ela sabe porquê. E eu então fiquei sabendo onde é que ela trabalhava e fui para lá e comecei a entrar em Moscavide, que ela trabalhava em Moscavide, comecei a entrar em todos os pronto-a-vestidos em Moscavide. Entrava, à porta, começava a espreitar, a olhar para um lado e para o outro, a ver se havia, e fui a um e comecei numa rua e comecei, e entrei, e depois cheguei a um muito grande, olhei lá para dentro e vinha ela na minha direção. Ela, quando viu-me, ficou muito espantada. A dona, que também na altura andava na igreja, viu-me e alegrou-se e deixou ela sair um pouco para falar comigo. Quando eu saí cá fora, eu disse, Deus disse-me, tu sabias porquê? Que eu não estava a conseguir dormir. E ela ficou muito aflita e disse, não, eu não sei de nada, eu não sei de nada. Mas ela sabia. Ela tinha tido um sonho, ela sabia. E foi nessa altura que eu olhei para ela e disse, realmente, tu és mesmo bonita. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós oramos por um assunto, esse assunto deixa de ser nosso. Sai da nossa mão para estar nas mãos de Deus. É Deus que vai fazer a partir daí, não nós. Tudo que você vai fazer só vai prejudicar, só vai criar problemas.
Eu sei porque eu tentei buscar aqui e ali, a vir aqui e ali, e não resultou. Quando eu parei, foi quando Deus pôde trabalhar a meu favor e trazer aquilo que eu orei. Por isso é que aconteceu com Zacarias o que aconteceu, para que a bênção viesse, porque João Batista era necessário que viesse, porque ele iria abrir o caminho do Senhor Jesus, porque ele iria falar para as pessoas se arrependerem, iria começar a lidar com as pessoas, a batizar as pessoas, para que Jesus viesse e começasse a falar do reino de Deus. Este João Batista era mesmo necessário que nascesse. Ele era primo direto de Jesus. Mas Deus teve que lidar com o pai dele para que ele pudesse nascer. Você entende? Crer não é algo normal, mas é algo que nós temos que buscar e lutar para conseguir ter. Quando você ora por um assunto e você começa a sentir oposição nesse assunto, na sua cabeça, isso não vai resultar, não vai dar. Glória a Deus que você está no caminho certo. Glória a Deus que você vai receber aquilo qual, mas você tem que ficar firme até ao fim. Você tem que ficar firme até ao fim, porque se não ficar, você vai perder. Eu quando gravei os CDs, ou meti o CD a gravar, e eu fui desligar a impressora, eu podia dizer, não, realmente é verdade. Eu dava o que eu estava a ouvir, ou que eu estava, os pensamentos que estavam a vir à minha cabeça, se eu desse ouvidos a estes pensamentos, eu não desligaria a impressora, eu prepararia o computador para gravar mais, então eu não iria acreditar naquilo que orei, porque eu orei que aquele gravador iria funcionar e nunca mais iria estragar CDs no nome de Jesus. Você percebeu? Eu estaria a tomar uma ação contra aquilo que eu orei, contra a fé que eu estava a ter. E sabe quantas vezes é que nós fazemos isso? Todos nós, infelizmente. E você sabe quantas bênçãos nós perdemos por causa disso? Quando você ora por um assunto, ser firme, continue firme nesse assunto. Resistir firme na fé, confiando que aquilo que você orou é exatamente o que vai acontecer. Exatamente o que vai acontecer. Você vai ser abençoado. Você vai receber a bênção. Porquê? Porque orou. E é da vontade do seu Pai você ser abençoado. Alguns podem dizer, mas você não entende o que está a passar. Não, você não entende é Deus. Peço desculpa. Deus já nos preparou um caminho para todos nós. Nos deu a sua palavra sagrada para nós possamos entender a sua vontade. Ouça, aquilo que eu vou dizer, até para alguns cristãos, é difícil de entender, mas basta ler a sua palavra. Basta ler a sua palavra. Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Esta é a vontade divina. É a vontade divina que nós todos estejamos libertos de toda a enfermidade, de toda a dor. Para quê? Para que possamos decidir estar com Jesus ou não estar com Jesus. Deus não quer imposições. Deus não quer obrigar ninguém. Quer que pessoas de livre vontade façam as coisas. De coração sincero, façam as coisas. Ninguém é obrigado a fazer nada. Isso é a parte do diabo é que obriga as pessoas. Deus não obriga nada a ninguém. Você faz e faz de coração o que acha que deve fazer. E é abençoado por isso. Ou não abençoado por causa das suas decisões.
Mas entenda que Deus já nos preparou um caminho para todos nós. Que Jesus é o nosso caminho, a verdade e a vida. E só conseguimos ir ao Pai através de Jesus. Nós temos que entender que é da sua vontade nós sermos abençoados. Por isso Jesus foi à cruz, levou toda a nossa dor, a nossa enfermidade, para sermos curados. Quando você conseguir deixar isto descer ao seu coração e você começar a dizer: Jesus morreu por mim, para que eu ficasse curado. Jesus morreu por mim, para que eu ficasse curado. Quando você conseguir deixar isto chegar ao seu coração, verdadeiramente ao mais interior do seu ser, então tudo o que você sabe, tudo o que você já ouviu, cai por terra. Então a palavra de Deus se torna a sua maior força. Então você fica curado. Eu às vezes ouço alguns cristãos dizer: não, mas tu e Deus, Deus tem a última palavra. Pois tem a última palavra. Mas Ele quer ver o que é que nós vamos fazer. Se você agarrar... Vamos lá abrir. Eu às vezes acho que as pessoas não leem a palavra de Deus. Porque se lessem eram muito abençoadas. A palavra de Deus funciona. Salmo 103, 1. É 3. Salmo 103, 3. Portanto, Salmo 103, 3. Você sabe quantas vezes eu já vi este versículo? Você sabe quantas vezes eu já falei sobre ele? Quantas vezes eu disse, mas é que as pessoas, este versículo fala sobre a nossa salvação eterna. Salva que Jesus, Ele é a causa da nossa salvação. Fala que Deus Pai, a vontade dEle, é Ele que perdoa as nossas iniquidades. É Ele que nos perdoa. E veja o que está aqui escrito. Salmo 103, 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, todos os teus erros, todas as tuas falhas. Cada vez que você pede perdão, Pai, por aquilo que eu fiz, Ele perdoa. Mas veja o versículo. O versículo não para aí. É Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Não há uma sequer, umazinha que fica lá para contar a história. Porque você foi absolvido de toda a iniquidade. Você percebe isso? Percebe que é a vontade divina para a sua vida você ser abençoado. Eu falo de uma área financeira, eu falo da área de saúde, mas eu poderia falar da área financeira, porque Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades para nós sermos sarados. Mas Ele se fez pobre na cruz para que nós enriquecemos. Ele quer que nós sejamos abençoados, que nós dependamos dele. Ouça, em 2019, em dezembro de 2019, 1 de dezembro de 2019, eu saí da minha profissão e até a data de hoje, Deus me tem abençoado. Por uma forma, por outra forma, com um trabalho aqui, com outro trabalho ali, Ele me tem abençoado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele agora mostrou-me mais outra coisa. Glória ao teu nome. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando nós estamos com Deus, as coisas não passam a ser normais. Quando você busca o Senhor, quando você ouve a sua palavra, confia nele, quando você crê nele, as coisas deixam de ser normais. O que começa a aparecer e a ser é sobrenatural. Tudo começa a ser sobrenatural. É completamente sobrenatural tudo o que acontece. Porque Deus está no controle. Deus agora está na sua vida. E você depende dele e confia nele.
E cada vez que ora, se você ora e não largar as coisas até ao fim, garantidamente você vai receber. Alguns podem dizer, mas como é que eu sei para isto? Vamos abrir. Eu vou lhe dizer porque é que você sabe isto. João 1:12. João 1:12. Portanto, no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 1, versículo 12. Veja o que é que Deus diz para nós. Mas a todos quantos o receberam a quem? A Jesus. O aceitaram como seu Senhor e Salvador. Dê-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Aos que acreditaram nele, creram nele. Agora vejam, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nós que aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós que cremos em Jesus, não nascemos porque decidimos, não nascemos porque alguém decidiu, mas nascemos em Jesus, nascemos em Cristo, porque Deus escolheu. Você já é um escolhido de Deus. Por isso, garantidamente, você já é abençoado. Existe tanta coisa. Glória ao teu nome. Mas eu quero que você entenda quem você é em Cristo. Há um capítulo, há um livro na Bíblia que ilustra muito bem aquilo que nós temos que fazer. E agora, ao estando a falar, Deus me mostrou outra vez e eu vou buscar essa passagem. Glória ao teu nome. Mas eu posso facilmente ir buscar sem precisar de procurar. Vamos a Efésios. Em Efésios, vou fazer só aqui uma procura. Em Efésios, os meus Efésios fugiram. Efésios. Glória ao teu nome. Aqui está. Efésios 1:3. Peço desculpa. Efésios 1:3. Todo este livro de Efésios é uma bênção. Mas em Efésios, a carta escrita aos Efésios explica exatamente aquilo que nós somos. Explica que nascemos por Deus, fomos abençoados por Ele. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus do nosso Pai, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Glória ao teu nome. Glória a Deus. Então nós já fomos abençoados com todas as bênçãos, já temos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Glória ao teu nome. Já temos todas as bênçãos. Já fomos abençoados espiritualmente por Deus. Glória a Deus. Já é uma grande bênção, mas não acaba aqui. Efésios 2:6. Veja lá o que é que está escrito. Efésios 2:6. Já colocaram aí Efésios 2:6? Não. Adormeceram. Eu sei, mas já falta pouco, já podem ir para a cama daqui a bocado. Agora é Efésios 2:6.
e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus, não só nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais, em que nós podíamos pensar, bem, está lá longe, está longe. Não, não, não. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nós estamos ao lado das bênçãos. Esta é a vontade divina para nós. Mas, como tudo, existe um mas. Mas não é só isso. Agora, vamos porque é que nós não recebemos as bênçãos. Efésios 6, 12. Efésios 6, 12. Isto tudo no livro de Efésios. Portanto, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nos a fez assentar com Cristo nos lugares celestiais à direita de Deus Pai. Glória a Deus, glória a Deus. Mas agora vem o mas. É um mas que facilmente pode ser mudado, mas que nós temos que fazer alguma coisa. E agora diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas neste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares espirituais. Você está a ouvir? Você tem toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Deus nos fez assentar nos lugares celestiais, mas é lá que nós temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade, contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você vai receber a bênção garantidamente, mas você vai ter que lutar por ela. Porque Deus já lhe deu tudo. Você está sentado à direita de Deus o Pai, com Cristo Jesus. Mas você vai ter que lutar. E como é que vai lutar? Versículo 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, a armadura que Deus pôs à nossa dispor, para que possais resistir no dia mau, porque havendo feito tudo, ficando firmes. Depois de estar firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O que é a verdade? Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Jesus disse, Pai, a tua palavra é a verdade. Lombos. Você sabe que aqueles que andam de moto usam casacos ou uma cinta especial que protege esta parte aqui. Exatamente para quê? Por causa do esforço que fazem a conduzir. Porquê é que é isso? Para ter os lombos firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Nós estamos cingidos com a verdade. Temos certeza da verdade. Conhecemos a verdade. Vestida a couraça da justiça. Couraça o que é? Aquilo que é colocado à frente. Justiça. Porquê? Não, eu sou justo. Sou justo, sim. Mas justificado pelo sangue do Cordeiro. Justificado por Deus. Porque eu erro, eu faço. Mas eu peço perdão a Deus e Ele me perdoa e me justifica. É uma das coisas primeiras que você que aceitou Jesus tem que aprender. Você reconhece o seu erro, glória a Deus. Você pede perdão e Deus perdoa. E a couraça é para defender o nosso peito. Defender. Para nós termos a certeza absoluta que somos feitos justos. Não por causa da nossa justiça, mas por causa do que Deus fez. Calçados os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Falando aos outros de Cristo. Falando aos outros do trabalho que Deus está a fazer connosco. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo é feito para nos defender. É com esse escudo que nós defendemos dos ataques do inimigo. O escudo da fé.
Você tem que conhecer a palavra de Deus para que esse escudo se eleve, se torne grande. Quando diz, não, isso não vai acontecer na tua vida, vai. Porque Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. O escudo da fé. E veja, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é comparada a uma espada. Uma espada que não é feita para defender, mas para atacar. Para atacar um inimigo quando nos tenta atacar com ideias erradas, com dizendo que isso não vai acontecer, não vai dar, você vai, porque a palavra de Deus diz. Jesus defendeu com a palavra de Deus dos ataques do diabo, quando ele foi tentado no deserto. E da mesma forma nós devemos tentar. Não, isso não vai acontecer. Tu nunca vais ser curado. Vai, porque Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores, e por suas pisaduras já fui sarado. É eu que perdoo as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades. Você está a atacar o diabo com a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orando, não só pela sua vida, pela sua família, para que eles estão à sua volta, pela sua igreja. Deus o chamou para ser abençoado. Deus o chamou para ser abençoado, para ser um filho de Deus abençoado. Mas não se esqueça, não é só para si. Deus tem muito mais para si do que você pensa. Agora está na altura de você se levantar, começar a fazer a obra que Deus o preparou para fazer. Não se deixe bater pelas circunstâncias. Não se deixe bater porque você vê à sua volta, porque você vê que é impossível, porque tudo é possível àquele que crê. Creia, ore, confie, receba no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só Ele toda a glória e toda a honra. Nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Nos chamou para fazermos a sua obra. Para que mais e mais filhos de Deus venham para o reino de Deus. Glória a Deus. Para que o diabo seja derrotado neste planeta. No nome de Jesus. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé todos, se faz favor. Vamos dizer, Pai, eis-nos aqui, Senhor. Tu sabes quem nós somos, cada um de nós. Tu nos conheces. Sabemos, Pai, quanto nos amas. Às vezes nos esquecemos disso, é verdade. Às vezes pensamos que os nossos erros nos impedem que Tu nos ouças. Mas nós sabemos que orando, pedindo perdão, limpas o nosso pecado e nos restituis à forma original, nos coloca perante Ti, Senhor, como filhos amados. Às vezes há as coisas aos nossos olhos que são impossíveis. Mas, Pai, para Ti tudo é possível. Tudo é possível. Tudo. E nós Te agradecemos por isso. Ajuda-nos a fortalecer-nos cada vez mais para que em todas as nossas lutas nós nos tornemos mais que vencedores. Ajuda-nos a não desistir, Senhor, a perseverar sempre, a ir para a frente sempre, declarando a Tua palavra, o Teu amor sobre nós. Que sabemos, somos mais que vencedores por aquele que nos amou.
Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Pai. Tua palavra é a verdade. E como Jesus disse, nós dizemos. Nós conhecemos a verdade e a verdade já nos libertou. Para a tua glória, para a tua honra, no nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Continua em frente. Você orava pouco, estava com receio de orar, não faça isso. Ora, ora, cada vez mais, cada vez coisas maiores, que Deus vai abençoar. Deus vai fazer em si aquilo que preveu fazer, no nome de Jesus. Se cumpra em si a palavra de Deus, no nome de Jesus. Muitas bênçãos, no nome de Jesus.